E aí, bebê? Tudo bem? Professor Edson falando com você aqui do canal eBio Express. Sua aula rápida. Aula de hoje, mitose celular. A mitose é uma divisão celular que acontece na maioria das células dos animais, plantas e outros organismos. A mitose acontece em células somáticas, que são as que vão formar todo o seu corpo humano, exceto os seus gametas. É um processo em que uma célula se divide e formam duas novas células completamente independentes. Cada célula filha formada é igual à célula mãe que a originou na quantidade de cromossomos e nos tipos de genes. Também é composto de apenas uma divisão. Vamos analisar uma figura esquemática da mitose. Perceba que uma célula diploide, ao sofrer mitose, vai produzir duas novas células diploides também, ou seja, elas apresentam o mesmo número de cromossomos que a célula mãe. Perceba que isso também pode acontecer em células haploides. Lembre-se que todas as células, antes de se dividirem, elas precisam passar pela preparação, que é a intérfase, onde o DNA vai ser duplicado. A partir de então, haverá a primeira fase, prófase, segunda fase, metáfase, terceira fase, anáfase e quarta e última fase, a telófase. Vamos analisar agora a célula em intérfase. Cromatina é o conjunto de todos os filamentos DNA já duplicados que estão espalhados dentro do núcleo da célula. Nucleolo é uma região circular formada por subunidades de ribossomos. Um par de centríolos, também chamado de centrosomo. Carioteca é a membrana que envolve e delimita toda a área do núcleo. Ela é cheia de poros, que são portas por onde entram ou saem partículas nucleares. Agora, vamos começar a falar de cada uma das fases da mitose. A primeira delas é a prófase. Início da fragmentação da carioteca. Essa membrana vai se partindo em pedaços cada vez menores. Início da espiralização das cromátides. Cada cromátide é constituída por uma longa molécula de DNA que vai se condensando, espiralizando, como se fosse um novelo de lã. À medida que esse processo vai acontecendo, o material genético torna-se cada vez mais visível ao microscópio. Início do desaparecimento do nucleolo. É a região mais corada dentro do núcleo. Ela é formada por subunidades de ribossomos. Duplicação e migração do par de centríolos para lados opostos. A região onde fica o par de centríolos é chamada de centro celular ou centrosomo. Segunda fase, metáfase. Nesta fase, os cromossomos já estão no seu máximo de espiralização, enrolamento ou condensação. Cada cromossomo possui uma cinturinha chamada de centrômero, que está preso a cada um dos lados através de presilhas chamadas de cinetocoro. Desta forma, cada cromossomo é ajustado e alinhado na parte central da célula, formando a chamada placa equatorial. Agora vamos para a terceira fase, anáfase. Nessa fase haverá o rompimento dos centrômeros de cada cromossomo, produzindo as chamadas cromátides irmãs. Estas são formadas a partir do rompimento do centrômero de cada cromossomo. Agora, essas cromátides vão migrar para lados opostos da célula. Quarta e última fase, telófase. A partir desse momento, já foi separado todo o material genético em lados opostos da célula. Vamos aos principais eventos dessa fase: descondensação das cromátides nos lados opostos, reorganização da carioteca em cada lado dos centrossomos e reorganização dos nucleolos. A partir de agora, com organelas, material genético e outras proteínas completamente separadas, vamos dividir apenas o citoplasma. A essa divisão citoplasmática chamamos de citocinese. A citocinese em células animal e vegetal são diferentes. Acompanhe no seguinte esquema. Nas células vegetais, há a presença de uma substância química chamada de pectina, que se acumula de dentro para fora, fazendo a divisão. Nesse sentido, é chamado então de centrífuga. Nas células animais, a divisão acontece de fora para dentro, utilizando proteínas especiais chamadas de actina e miosina.
Aqui é chamado de divisão centrípeta. Vou encerrar essa aula por aqui. Na próxima aula nós vamos ver meiose. Tchau, te vejo na próxima!